Boa noite a todos. Eu sou Wagner Landgraf e essa é a palestra Desenvolvimento Web com Delphi. A TMS apresenta sua nova tecnologia. Primeiramente, agradeço à organização do Intensive Delphi pelo convite, pelo espaço na agenda do evento e dizer que fiquei até surpreso, positivamente surpreso, com a repercussão do anúncio dessa palestra. Nas semanas anteriores ao evento, as pessoas comentando, muita gente querendo saber do que se tratava exatamente. Muita gente me procurando diretamente, pedindo mais informações. Então, me parece que criou-se grandes expectativas em alguns de vocês que estão assistindo aqui hoje. E gostaria, então, espero que o conteúdo aqui mostrado corresponda a essas expectativas. Bom, o que é a TMS Software? É uma empresa fundada no já longínquo 1995 que fornece produtos e soluções para auxiliar o desenvolvimento de software. Nossos clientes são vocês, desenvolvedores, e nosso objetivo é facilitar a sua vida com componentes e bibliotecas, na sua maioria voltados para Delphi. Falando um pouquinho do histórico da TMS, a gente tem muito orgulho de ser tão antiga, 22 anos, não só pelo simples fato de estarmos na ativa há tanto tempo, mas também pela peculiaridade da história do Delphi em si. Começamos com componentes já para o Delphi 1 e a gente sabe todos os percalços que o Delphi sofreu ao longo de sua história. A imensa maioria das empresas que vendiam componentes não existem mais, produtos foram descontinuados, frameworks ficaram paradas, não funcionam nas versões novas do Delphi. Enquanto isso, a TMS se manteve firme, praticamente todos os produtos que lançamos continuam sendo suportados, mantidos, atualizados, a maioria ganhando novos recursos a cada ano, os clientes sendo atendidos sempre, ou seja, quem apostou em usar componentes TMS nas suas aplicações há 22 anos, teve vida fácil ao longo da história do Delphi e todas as atualizações e mudanças que ocorreram. Por tudo isso, o tempo e a dedicação, a gama de produtos da TMS é imensa. Eu acredito, inclusive, que nenhuma empresa, em todas as galáxias conhecidas, oferece mais soluções, produtos e componentes para Delphi, contando inclusive a própria embarcadeira. Se vocês olharem esse print, por exemplo, da minha paleta de componentes, tem dezenas de categorias, isso porque eu não tenho todos os componentes da TMS instalados. Tem dezenas de categorias, cada uma com dezenas de componentes, fora as bibliotecas não visuais, que tem pouquíssimos componentes, como Flexel, Xdata, Aurelius. Então temos todos os componentes visuais que você pode imaginar, grids, gráficos, editores, Triview, temos componentes de replicação de dados, servidores, criptografia, mapas, integração cloud, Facebook, Google e por aí vai. E além disso, a TMS também acompanhou a evolução da tecnologia Delphi. Os primeiros componentes funcionavam para Windows 16 bits, Windows 3.1, porque era o primeiro Delphi, era o que o primeiro Delphi suportava. Daí o Delphi foi para o Windows 32, fomos juntos, Windows 64 bits, Mac, Mobile, Linux. Como sempre, a TMS atualizou seus componentes, sempre que tecnicamente viável, e os produtos também foram suportando essas novas tecnologias. Mas sempre faltou uma, web. O desejo de ter uma solução TMS para web já vem de longa data, até porque pela gama de produtos que a gente tem e das plataformas suportadas, a gente teria a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, para fazer uma solução bacana. Só que o Delphi nunca teve uma solução oficial web largamente adotada, então a gente sempre imaginou que teríamos que fornecer uma. Só que isso demorou um bom tempo, porque justamente queríamos uma solução que fosse tecnicamente robusta, tecnicamente ótima. A gente sabe que há uma impedância, entre aspas, entre o Delphi e o paradigma web. A web é dinâmica, muitas soluções se atualizam trocando arquivos. Aí o Delphi a gente precisa compilar, gerar um binário, o deploy até tempos atrás era complicado, tem toda a questão dos componentes que são até pouco tempo atrás eram só para Windows e tal. Então sempre consideramos que as soluções web para Delphi não eram ideais. E também tivemos as dificuldades para definir qual seria a nossa. Queríamos que a ferramenta atendesse algumas premissas. Então nós nos fazíamos as mesmas perguntas que eu faço a você agora. E se você pudesse programar para o browser usando Pascal? Se pudesse usar uma framework RAD e orientada a objetos para criar tais aplicações? Se fosse possível fazer isso a partir da própria ideia do Delphi?
se conseguisse aproveitar não somente seu conhecimento em aplicações do FCL e FireMonkey, mas também reutilizar componentes, FNC no caso, entre as aplicações VCL, FireMonkey e Web. Só que e se também você pudesse se beneficiar das últimas tecnologias em desenvolvimento web, HTML, CSS, e utilizar diretamente código ou bibliotecas JavaScript, se necessário. Se conseguisse fazer deploy da sua aplicação web facilmente para qualquer servidor web, serviço de nuvem, hospedagem web padrão de mercado. Se pudesse integrar facilmente sua aplicação web com dados e serviços na nuvem, REST, por exemplo, com opção de usar um T-Dataset, um componente que você já conhece e já sabe como usar. E se isso já fosse possível hoje. E então a gente chegou ao TMS Web. O que é exatamente? É um ecossistema, na verdade, são várias tecnologias. Tem o TMS Web Core, que é a base de tudo, que consiste em um plugin para a ideia do Delphi, um compilador de Pascal para JavaScript, uma RTL, ou seja, além do compilador, toda uma biblioteca base e API Web para você utilizar, assim como tem na RTL do Delphi para Windows, você teria para Pascal, depuração do código em Pascal no browser e uma framework de componentes, incluindo os controles padrão nativos web. E aí começa o ecossistema, em cima do core, componentes FNC, componentes de queries, serviços cloud, integração com TMS Xdata. Então, em resumo, é uma plugin para a ideia do Delphi, um compilador Pascal para JavaScript, uma framework de controles, uma framework de RTL, uma framework de controles web nativo, uma framework de componentes FNC para web, para componentes mais complexos, uma framework com controles jQuery, acesso a serviços REST, data binding com serviços cloud, usando T-Dataset. Então, como é a arquitetura disso? Você tem na base, você tem o compilador Pascal para JavaScript. Em cima disso, você tem toda a biblioteca básica, já inscrita em Pascal, mas é a biblioteca básica para você acessar. Não adianta você ter um compilador só que converte fonte, mas você tem que conseguir acessar todas as frameworks básicas, usar o JavaScript como se usar o Pascal, né, programar para a web como se fosse em Pascal mesmo, as funções do sysutils, RTL, toda a parte do JavaScript pascalizado. E aí, em cima disso, você tem as frameworks não visuais, como acesso a serviços cloud, ao Xdata, e a framework de componentes. E em cima da framework de componentes, uma estrutura similar ao que é a VCL e o FMX, você tem os controles padrão, os controles básicos, button, edit, web, né? Em cima dessa framework de componentes, controles jQuery, e aí começa também a ter os controles mais complexos, que daí os controles FNC, por exemplo. Tudo isso pode ser usado, é modular, vamos dizer assim, é uma arquitetura stack, onde você, por exemplo, você pode usar partes disso, na verdade tudo isso, você pode usar não só no Delphi, como no Lazarus, no Visual Studio, etc. O que temos no Delphi é o plugin, como eu mencionei no slide anterior, que vai integrar tudo isso de uma forma ainda mais fácil de se usar, mas é uma arquitetura stack. Né? Outra forma de visualizar como funciona. Essa é o formato da solução Delphi para web, né, nas soluções web para Delphi, vamos dizer assim, tradicionais, entre aspas, o que tem acontecido. Como o Delphi compila para um binário, como eu comentei, o seu programa em Delphi, você tem que compilar. Então, a tua aplicação no browser está rodando no browser HTML, ela para ela interagir, para ela ser dinâmica, ela faz um HTTP, uma requisição HTTP GET POST para um seu servidor escrito em Delphi, que dentro do servidor você tem lá o servidor de aplicação, com gerenciamento de sessão, com conexão ao banco de dados, está tudo lá no servidor, e o servidor retorna o HTML para o browser, ou um pedaço do HTML para a página ir se atualizando.
Então é muito comum você clica num botão, atualiza os dados de um grid, vai um HTTP para o servidor, o teu código Delphi roda lá no servidor, processa, tem toda a sessão lá dentro. Então é a tecnologia que é mais comumente usada hoje em Delphi. A tecnologia web ela é diferente. Você fica com a tua aplicação JavaScript totalmente no browser, é uma SPA, uma Single Page Application, assim como é o conceito do Angular e um monte de coisas, bibliotecas similares. E as requisições, o servidor web é só um servidor de arquivos. Você pode colocar na local web, em qualquer lugar que você queira aí, hospedagem de arquivos, como eu mencionei também no slide, né, uma das perguntas que a gente fez, e se pudesse fazer o deploy num servidor padrão de mercado? Porque esse servidor vai servir esses arquivos HTML para o browser e a aplicação vai rodar no browser. O dinamismo de dados vai ser só em serviços. No seu servidor, você vai ter, seu servidor na nuvem, você vai ter serviços REST, Xdata, por exemplo, se você for um felizardo usuário de Xdata, vai ser ainda mais fácil de se utilizar. Eu vou mostrar a seguir, mas pode ser qualquer servidor REST. E a comunicação entre a aplicação e o servidor web é apenas um envio e recebimento de dados, JSON, mas a tua aplicação está no browser. Isso permite, inclusive, mais escalabilidade, porque você não tem um servidor na web lá, em Delphi, escrito em Delphi, com a tua gerenciamento de sessão, conexão ao banco de dados. Seus servidores podem ser distribuídos, stateless, etc. Então, eu vou mostrar aqui, então, para começar, o clássico Hello World para a gente ver isso na prática e começar a entender essa arquitetura. Então, vamos para o nosso clássico Hello World. Bom, vamos lá. Obviamente, eu já tenho tudo instalado aqui na minha IDE, os plugins. Então, se eu vier aqui em novo arquivo, eu tenho aqui uma opção TMS Web Application. Se eu abrir aqui o form do principal, vocês vão ver que eu tenho alguma gama de componentes aqui para usar na web. E eu posso colocar aqui um edit, um web edit, um web button, tá? E assim como no Delphi, eu posso clicar duas vezes aqui no button e colocar, usar code completion ou web button 1.caption igual hello webedit1.text. Ok? Um hello world. Vou salvar essa aplicação. E vamos rodar. Olha aí, então ele me mostra aqui, se eu escrever aqui Wagner, por exemplo, Hello Wagner. O que ele fez aqui? Vamos olhar a arquitetura. Note que o que ele está mostrando aqui, ó, Hello Web barra helloweb.html. Não tem um ISAP aqui, não tem uma DLL, um CGI, nem nada. Se eu olhar o meu fonte, aqui é onde eu salvei meu projeto, em Delphi, DPR, DProj, etc. E aí ele tem, assim como tem o Win32, o Win64, um monte de diretórios quando a gente compila um programa no Delphi, ele tem aqui agora um TMS Web, debug, só que o que tem aqui? Não tem executável nenhum. Ele simplesmente gerou um HTML, um JavaScript e um outro HTML para o form principal. Então, essa é a minha aplicação. Foi isso que ele gerou. Não tem executável, não tem servidor, não tem nada. Então, essa é a minha aplicação. Esse é meu Hello World. Se eu quiser hospedar isso num lugar qualquer, eu não tenho nada rodando aqui. Eu tenho coloco só o HTML, o JavaScript e ele está disponível. Posso colocar num servidor de hospedagem, eu tenho a minha aplicação lá, rodando puramente em JavaScript. Ah, como é que ele está rodando aqui no localhost 8000? Não, isso aqui é só um servidor temporário feito com o TMS Sparkle, né, que integrado a plugin do Delphi, a ideia do Delphi pelo nosso plugin. Quando eu executo uma aplicação a partir da ideia do Delphi para rodar, para testar, ele roda esse servidor, ele abre um servidor no endereço Hello Web, servindo os arquivos daquela pasta lá que eu mostrei, tá? Para a gente depurar aqui. Mas isso aqui é só um temporário, para você depurar. O programa final é aquele HTML lá, é um HTML com JavaScript. Ok?
Bom, deixa eu mostrar mais projetos. A gente tem uma lista aqui de vários demos. Eu vou mostrar alguns para vocês. Para a gente ver com mais detalhes, eu vou mostrar, pegar mais um outro demo básico para a gente ver melhor um pouco a arquitetura. Deixa eu abrir o projeto de demos aqui. E vamos lá. O primeiro demo que eu quero mostrar é o Web Basics. Aqui está um form dele. É similar a Hello World, mas com um pouquinho mais de controles. Tá? Um edit aqui, um memo, um combo box e um botão. No clique do botão, eu estou pegando o valor do edit, incluindo uma linha no memo com esse valor e incluindo também um item no combo com esse valor e selecionando. Ok? Bem simples. E no onChange do combo, eu altero um label. Vamos rodar. Está aqui a minha aplicação. Se eu escrever aqui no Edit First, Add, ele adiciona. Second, ele adiciona no memo e adiciona no combo. E se eu alterar aqui o combo, ele altera o label aqui. Ok? Se eu apertar F12 aqui, eu consigo visualizar o fonte dele em Pascal. Então eu consigo, tá aqui o meu fonte em Pascal e eu consigo, por exemplo, depurar normalmente. Então, por exemplo, eu posso colocar um breakpoint aqui no clique do botão e vamos incluir mais um item, por exemplo. Então ele para aqui. Já eu estou depurando o código em Pascal, consigo ver as propriedades, por exemplo, as variáveis, a variável item está vazia. Se eu der um step over aqui, ele setou o valor da variável item com o valor que eu escrevi no edit. Próxima linha ele vai adicionar um item no memo. Se eu der um step over aqui, você vai ver que adicionou uma linha no memo, adicionou uma linha no combo e a última linha vai selecionar o item no combo, third. Ok? Então, essa é uma parte bacana. Apesar da aplicação estar rodando no browser, e além de eu programar em Pascal, eu consigo depurar em Pascal no browser com todos os recursos de depuração que você tem de JavaScript no browser, watch, modificar valores, etc. Só que em Pascal, então, o fonte fica muito fácil de ver e visualizar. E, obviamente, que toda a framework, não só o fonte está em Pascal, como eu mencionei antes, mas os controles estão todos encapsulados, toda a RTL, a framework de controle está encapsulada de uma forma que seja similar ao Pascal. Né? Esse WebEdit aqui, que é um TEdit ou TWebEdit, ele não é o mesmo da VCL. Ele é um wrapper para o edit do browser, mas tem a propriedade text, tem a propriedade, o combo box tem a propriedade itens, item index. Então, todo esse trabalho de encapsular toda a framework do JavaScript numa cara Pascal está pronta para ser usada aqui, para que o desenvolvimento fique bem familiar para o desenvolvedor web. O segundo demo, que é um demo bastante interessante, é esse Web HTML. O que é isso aqui? Note que são os mesmos controles do demo anterior, certo? O fonte é a mesma coisa, só não tem a variável item aqui, ele já coloca direto. O funcionamento é exatamente o mesmo. Mas qual é a diferença? Note o seguinte, o nome do meu form aqui é web_html_frm. Numa aplicação a partir do zero normal, como o Hello World ou como o Web Basics, você vê que a framework já gera o HTML para a gente, tudo automático a partir dos controles. Mas eu tenho a opção de criar o HTML na mão. Então, aqui no meu fonte desse demo 2 HTML, eu tenho já um HTML montado para este form. Se eu olhar esse HTML num editor, vocês vão ver que é um HTML. Na verdade, aqui a gente pegou um template do HTML da página do site da TMS. Tá? Então, é um HTML normal,
que você pode editar em qualquer editor que você quiser, construir, pedir para um designer fazer, etc. Onde você, na hora de rodar a aplicação, o designer ele vai fazer um merge com esse HTML. Eu vou rodar para vocês entenderem melhor. Vamos rodar a aplicação. Então aqui o que eu tenho? O meu HTML, a página HTML do site, por exemplo, a página que você quiser construir, só que a parte dinâmica dele, a funcionalidade, o código JavaScript é aquele que eu escrevi em Delphi. Então eu tenho o mesmo funcionamento aqui de adicionar os itens no list box, no combo box e no memo, tá? Alterar aqui, ele altera o label aqui, ok? Então a programação dele eu fiz em Delphi, aqui do jeito padrão, só que o design dele eu não estou preso. Eu posso usar o HTML que eu quiser, eu faço o binding dos controles via o ID deles, da página e do controle, né? É uma das formas de se fazer. Aqui, ó, Element ID, por exemplo, ele pega o do HTML lá. Então eu posso, é aquilo que a gente falou, ele é RAD, mas eu não estou preso, foi um dos slides que eu comentei lá. Eu posso usar as últimas tecnologias de HTML, CSS, JavaScript, etc. Eu posso usar meu editor de HTML que eu quiser, posso usar HTML pronto, posso misturar JavaScript com HTML, com Pascal, por exemplo. Nesse caso aqui, eu quero usar um template HTML que eu tenho, que foi construído, só que o estático, na hora de programar ele, eu estou usando o Delphi com o Pascal, do jeito que eu quero. Tá? Então isso permite que você tenha, posso usar daí Bootstrap, posso usar o que eu quiser aqui dentro, e a funcionalidade dele eu uso o Pascal. E depuro do mesmo jeito como a gente viu lá, usando os controles e tudo mais, toda a framework está disponível, mesclando com HTML. Beleza? É um demo bastante interessante para mostrar a flexibilidade da solução. Outro demo que eu tenho aqui, o terceiro demo, é esse Services, tá? Que é um demo simples para mostrar a comunicação básica via REST-JSON. Você pode usar, como eu comentei, você pode usar o XML HTTP Request do JavaScript, se você quiser, a partir do Pascal, mas a gente tem também os encapsulamentos. Por exemplo, você pode usar um HTTP Request aqui para fazer a comunicação JSON. Esse é um exemplo bem simples. Onde ele vai buscar os dados, né? Mostra um show message aqui de depuração, itens obtidos 100, e está aqui o que ele obteve. Se a gente olhar no console aqui, o network, né? Fizer de novo aqui, a gente vai ver aqui, né, o request que ele fez lá no endereço tal. Comunicação com o servidor REST, bem fácil, usando como se você estivesse programando em Delphi, usando os componentes de request. Bom, com o próximo demo, as coisas começam a ficar indo um pouco mais interessantes, porque esse demo ele usa o controle FNC da TMS. Então, o que é o controle FNC? É uma tecnologia da TMS para abstrair não só a plataforma, como o framework. O que eu quero dizer com isso? Os exemplos que a gente viu até agora, eles tinham uma framework web, eles usam uma framework web, onde a gente tem o edit, o button, o memo, o listbox, que são que encapsulam os controles web. Né? Então, é uma framework específica do web, ela tem uma cara muito parecida com a VCL, mas são os controles da web. Assim como a gente tem o TEdit da VCL, o TEdit do FireMonkey, etc. Agora, o FNC ele é diferente. O FNC é uma tecnologia da TMS onde você usa o mesmo controle para qualquer plataforma e qualquer framework. O que eu quero dizer? Por exemplo, o FireMonkey, ele tem o edit lá do FireMonkey. Você consegue usar o FireMonkey em todas as plataformas suportadas. Então, você pode usar o FireMonkey para Windows, para mobile, para o Mac, etc. Só que você não consegue usar um controle FireMonkey numa aplicação VCL, pelo menos não facilmente. E vice-versa, né? Uma aplicação VCL, um controle VCL, você não consegue usar numa aplicação no Mac, por exemplo, também nativamente, usando os controles do Delphi. Então, o que é o FNC? É uma
framework de componentes, onde esses componentes podem ser usados em qualquer plataforma, mas também em qualquer framework. Você pode usar esse FNC Grid aqui que está na tela. Você pode usar ele numa aplicação VCL. Você pode usar ele numa aplicação FireMonkey, para compilar para todas as plataformas que o FireMonkey suporta. Você pode usar ele numa aplicação Lazarus, para compilar para as plataformas que o Lazarus suporta. E agora você pode usar também esse mesmo grid para uma aplicação web. É o mesmo grid, o funcionamento é o mesmo, as propriedades do grid são as mesmas, independente da plataforma e da framework que você estiver usando. Então fica tudo mais familiar, tudo mais fácil, mais integrado e mais unificado. Mas lembre-se que não é a mesma aplicação. Aqui eu estou numa aplicação web usando o grid FNC. Eu posso construir uma aplicação VCL usando o mesmo grid FNC, mas é o mesmo controle. E aí, com isso, a TMS está migrando os seus componentes FNC, que são vários, que tem um monte de recursos, para a web, como, por exemplo, o grid. Se eu rodar essa aplicação aqui, eu tenho o meu grid carregado aqui, né, com uma lista de dados que eu coloquei para carregar lá no create da aplicação. É um grid FNC com o mesmo comportamento que eu tenho na VCL, por exemplo. Né? Posso editar valores, posso usar cores, posso, usando os mesmos recursos das mesmas propriedades, adicionar uma coluna checkbox, filtrar o grid, fazer filtros aqui, por exemplo, quero todos os audios, né? Então, está tudo aqui. Mais uma vez lembrando, isso aqui não está se comunicando com nenhum servidor HTTP para fazer essa parte dinâmica, buscar os dados, filtrar. Tudo isso está acontecendo no browser, sem comunicação de dados com o servidor, por enquanto, porque não precisa. Né? Esses dados foram carregados a partir de um CSV, que está no servidor, mas é um arquivo estático. Tudo em JavaScript. Todo fonte, o controle FNC foi compilado e é um fonte, ele está em JavaScript aqui. É muito interessante. Um outro exemplo um outro demo com controle FNC é o Planner, que é um controle muito bacana em qualquer plataforma que você use, que é um controle de agenda. Vamos rodar aqui. Está aí o meu controle, carregado aqui com alguns dados de exemplo, mas é uma agenda na web, tudo em JavaScript, tudo dinâmico, com o mesmo funcionamento do Planner que você conhece se você já usa. A forma de programar esse Planner aqui, as propriedades, é o mesmo na VCL, no FMX, etc. Então aqui tem o modo de visualização no modo mês, modo dia, o intervalo entre as horas, etc. Então posso mostrar os resources aqui, separados por montadora, a edição dele. Né? Posso editar ele aqui mesmo, em Place. Mudar as horas, mudar a hora final. Então, mais um controle FNC que já está pronto para ser usado na web. Outro demo que eu queria mostrar é o Multiform, que é um demo que mostra de uma forma bem básica, do mais simples possível, né? A forma como ele lida basicamente com forms, a forma padrão. Lógico que você tem várias opções aqui, mas eu tenho dois forms aqui, form 2, e aqui eu tenho form 1, onde quando eu clico com o botão, eu crio um form 2 e mostro ele da forma normal, show modal, por exemplo, e aqui eu tenho um evento que dá um message quando o form é fechado. Vamos rodar a aplicação.
Então aqui eu clico para abrir o segundo form e ele abriu aqui como uma página mesmo. E se eu der um close form, ele vai aparecer aquela mensagem mostrando o exemplo. Posso mostrar o form como um pop-up e ele vai mostrar daquela forma padrão como um pop-up, como mais um estilo modal mesmo. Ok? O próximo demo é aquele Web Basics, novamente, só que com HTML já preparado para usar Bootstrap. Também é mais um exemplo da flexibilidade, como você pode juntar o HTML e tal. Então aqui já está com o tema de Bootstrap, né, com o estilo, o tema, já usando o Bootstrap. Ok? Só para um exemplo mesmo de como usar CSS customizado, etc. O Rich Editor é mais um exemplo de encapsulamento. Aqui eu tenho o controle Rich Edit, onde eu posso ter um fonte formatada, é um exemplo básico também para mostrar a flexibilidade dos controles. Tá? Então eu tenho aqui um texto qualquer, posso editar, colocar negrito, colocar um fonte qualquer aqui. Correia New, tamanho 18, alinhado centralizado, underline, etc. É um controle Hit Edit já disponível no browser. Mais um exemplo Aqui eu estou mostrando os recursos que existem na framework em si, né? Que estão sendo cada vez mais ampliados, mas tudo que já está disponível encapsulado como Pascal. O próximo exemplo é muito bacana também, porque ele é um encapsulador dos controles jQuery. Tá? Então aqui eu tenho o JQX Calendar, DateTime Input, tem uma série de controles, os widgets do jQuery, que eu posso usar aqui na framework também, como se fosse Delphi. Então é aquela história, você pode mesclar Pascal com JavaScript, a aplicação com HTML, com CSL, com Bootstrap. Ele é bem flexível para isso. Esse aqui é um exemplo da nossa framework de que encapsula os widgets do jQuery. Então aqui eu tenho um calendar, um date picker do jQuery, né? E aqui eu tenho opções aqui de como alterar o controle, as propriedades, tudo isso em Pascal. Mostrar o número da semana, mostrar os outros dias, mostrar o today, enable, etc. Ok? Aqui, por exemplo, nos botões, por exemplo, Show Week Number. Né? Eu estou acessando, programando em Pascal como se eu estivesse programando em Delphi. Está aqui meu controle Web JQX Calendar e eu tenho a propriedade aqui que eu consigo acessar ele. Tá? First Day of Week, End Date, Max Date, tem um monte de recursos aqui já encapsulados. E mais uma vez, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais interessante dessa tecnologia. Você tem os controles, você tem todo o Pascal, você tem a framework FNC, mas você não está preso só nessa framework. Você pode usar o jQuery. Futuramente, a ideia é colocar mais e mais controles. Tudo que está disponível de JavaScript, HTML, você já pode usar, mas a ideia é encapsular ainda mais para que tudo pareça Pascal, tudo fique com o look and feel que a gente chama de Delphi. Mais um exemplo aqui. O Web Embed é um exemplo de como usar alguns controles aqui. Ó. Tem o Web YouTube e o Web Google Maps. Né? Eu tenho uma API do Google Maps aqui preparada para mim, uma página aqui com o YouTube e o Google Maps que eu posso simplesmente rodar. E eu tenho aqui meu vídeo do YouTube,
meu Google Maps aqui, tá? Funcionando já os controles, usando os controles nativos aí na web, mas da mesma forma programando eles a partir da ideia do Delphi, tá? YouTube e Google Maps já integrado aqui são exemplos de como usar tecnologias existentes, não só YouTube e Google Maps, mas colocar na sua página, na sua aplicação ali. Esse exemplo TV Guide é um exemplo interessante onde ele busca os dados de programação de TV de uma API REST de um site qualquer, o site da empresa de TV, e ele mostra isso usando um T-Planner, né? Então, aqui tem um FNC Planner, onde, em vez de colocar os dados na mão, ele fez uma chamada REST para esse servidor e está mostrando os dados. Isso aqui são dados dinâmicos, são dados reais da programação de TV desses canais para essa TV a cabo. Disney XD, TLC, BBC, Eurosport, MTV. Toda a programação aqui já disponível, sendo acessada via REST, num controle já pronto visual, com meia dúzia, algumas dúzias de linha de código. Essa é a parte que inicializa o planner aqui. E aqui essa parte, note o seguinte, ó, esse fonte aqui, ele é o mesmo fonte que funciona para VCL, FireMonkey, Web, é o mesmo. Aqui é só a parte de integração com a API, pois é uma API específica. Tem lá as classes TV Show, TV Channel, Guide Logic, etc. para ele obter. Aqui é só processamento de dados. Olha aqui que interessante, ó. Aqui ele está usando um exemplo, a gente colocou para ilustrar, um exemplo em baixo nível. Olha esse recurso ASME aqui. Aqui é onde ele está pegando o JSON da programação da TV a cabo. Tem um ASME aqui, onde você, que é o assembler, entre aspas, vamos dizer, e você pode colocar código JavaScript direto. Aqui, ó, isso aqui é JavaScript, new, XML, HTTP request. Então, é claro que você pode usar as classes que a gente usa lá, as classes em Pascal, HTTP request, mas aqui foi um exemplo de como usar JavaScript direto mesmo, misturado no fonte. Então, se você um dia, uma hora, se apertar, vamos dizer assim, não tiver um recurso na framework ou não dá para fazer em Pascal por algum motivo, que a gente ainda não chegou nesse ponto, por enquanto a framework está bem flexível, você pode apelar para um ASME ali e usar Pascal JavaScript direto naquele pedaço de código, uma linha, duas linhas em JavaScript ou 10, você pode usar e misturar. Isso também é uma coisa muito interessante. Aqui é um demo do Geolocation, onde ele já interage. Aqui eu tenho o Web Google Maps, só que aqui ele já consegue, por exemplo, esse primeiro botão, adicionar marcador à minha localização atual. Ele já usa if web geolocation has geolocation, né, para testar se tem esse recurso funcionando, habilitado e permitido no browser. Você pode pegar o geolocation aqui, aí você pode marcar Web Google Maps Set Center, Add Marker, tem todos os recursos do Google Maps aqui, bem alto nível aqui, ó. Né? Aqui ele está pegando e setando um valor numa latitude e longitude específica com o nome de Paris. Então, isso aqui deve ser os dados de GPS de Paris, obviamente, de London, etc. Então, vamos ver como é que funciona. Olha lá. Quando ele pede geolocation, o Google Chrome já pergunta, o browser quer acesso, né? Permissão para acessar os teus dados de localização. Vamos permitir aqui. Ele vai me colocar em algum lugar qualquer. Eu não estou no meu notebook, eu não estou com o GPS ligado. Então ele vai pegar algum lugar próximo aqui
de onde eu estou no Paraná, provavelmente da operadora de internet que eu estou usando. Eu estou em Curitiba, mas ele colocou algum lugar qualquer perto de Guarapuava. Estou com o meu GPS desabilitado. Mas posso adicionar um marcador lá em Paris, como ele colocou, um em Londres, né? Então, está aqui o recurso já disponível e tudo. Como a gente viu lá, algumas linhas de código, porque o componente está encapsulado, tranquilo, pronto para usar. Aqui Paris e Londres, posso limpar os marcadores, ok? Bom, e por último, mas não menos importante, um demo aqui demonstrando como usar T-Dataset com a web. É claro que a web é um paradigma diferente, a gente não vai executar comandos SQL, mas vai ser legal ver aqui como a gente usa a tecnologia que a gente conhece, dataset, para fazer uma conexão, entre aspas, na verdade não é nem entre aspas, para fazer uma conexão com o nosso servidor de dados. O que eu tenho aqui? É uma tela similar a uma tela que a gente conhece do Delphi. Tem os controles DB aqui, tem um XData Connection, que seria o database, onde eu coloco o endereço base do meu servidor, da minha API, XData, por exemplo. Aqui eu tenho meu dataset conectado ao connection, e aqui eu tenho meu data source, vocês conhecem, uma série de campos aqui com bind ao data source, nome, prenome, company, etc. Tudo como a gente conhece na aplicação Delphi normal. E o fonte aqui ele é muito simples, ele só tem 3 linhas, eu coloquei aqui para a gente ver em runtime. Você tem aqui no WebX Dataset o Entity Set, que seria o endpoint para os dados que eu vou trazer. No caso, é o meu servidor lá que vocês viram a API, o endereço appdevgens.com/sample/customer. É o meu endpoint que vai me retornar meus dados de cliente. É como se fosse mais ou menos um T-table na nuvem, mas você está usando a API REST-JSON que está me trazendo o endpoint que eu quero trazer meus dados JSON. Eu usei uma paginação aqui baixa de 10 para a gente ver ela funcionando, para a gente ver como é que funciona. Vamos rodar. Está aqui minha aplicação, né? Eu coloquei aqui para carregar no clique do botão, Connect to DB. Eu vou abrir o console aqui para a gente ver os dados funcionando. Se eu clicar em Connect to DB, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, trouxe os dados para mim, a gente pode ver aqui, que ele fez uma aquisição JSON para aquele endereço que eu disse lá no endpoint. Me traga todos os dados do endereço appdevgens.com/sample/customer e aí ele começa a fazer algumas coisinhas automáticas legais com o sysdata. Como eu disse que eu quero uma paginação de 10, o que ele pediu? Me traga os 10 primeiros clientes. Na web a gente precisa, não vale a pena trazer dados muito grandes para lá e para cá, são muitos dados. Então ele trouxe os 10 primeiros clientes. Aqui eu tenho minha resposta do servidor, um JSON com os 10 primeiros clientes. Então, ou seja, o dataset, eu programei ele como se fosse um dataset normal, muito parecido com uma aplicação desktop, mas por baixo dos panos ele está transformando isso numa arquitetura web mesmo. Está fazendo uma conexão REST-JSON ao servidor, pegando esses objetos, sabendo qual a requisição a fazer para mim, né? Não fiz requisição nenhuma na mão aqui, ele faz automático, pega o JSON, converte e faz o binding para mim. Esse é o binding que tem na web aqui, por exemplo, mas usando o dataset, que é o que a gente conhece. O esquema aqui é só um metadados que ele traz para ele definir os campos em runtime. Ele traz direto do servidor XData, os campos dos clientes. Então, se eu for, por exemplo, navegando, 3, 4, 5, não sei se eu contei direito aqui, vai chegar próximo do 10º aqui. Olha aí, ele fez mais uma requisição pegando os próximos 10 clientes. E aqui ele faz aqui, ó, nova requisição, me traga os 10 clientes, mas pule os 10 primeiros. E se eu for seguindo aqui, ele vai fazendo mais requisições a cada 10, ele vai buscando novos clientes. Então essa paginação ele faz automático. E alteração, por exemplo, deixa eu pegar aqui um registro que eu já tinha criado, Wagner, vou mudar aqui para Wagner Rafael.
Vou mudar a data aqui de aniversário. E se eu der um post aqui, o que ele fez aqui? Ele vai criar, ele faz aqui uma requisição com options primeiro, que é o Pre-Flight Request do browser, é o mecanismo de segurança do browser. Inclusive no post, no blog da TMS, tem um post sobre isso, sobre Pre-Flight Requests. Mas aí depois ele faz o put aqui. O que ele pegou? Ele pegou o objeto, as alterações que eu fiz, fez uma requisição para o endpoint daquele cliente, customer com ID 11, e mandou o JSON com os dados já alterados, com o Wagner Rafael, com a data que eu coloquei lá, mandou para o servidor para alterar. Então, eu tenho, isso aqui é uma coisa muito legal, eu tenho uma programação parecidíssima com o desktop, no sentido do dataset, de abrir, fazer post, edit, só que na verdade, por baixo dos panos, ele está fazendo todo o processo que você faria normalmente numa aplicação web, com JavaScript. Requisição HTTP no servidor, busca o JSON, faz o bind com os controles web, edita os dados nos controles. Nessa edição, ele atualiza os dados do objeto JavaScript, que estão ali na memória. Atualizou o objeto JavaScript, faz o HTTP put para atualizar aquele objeto, enviando o JSON daquele objeto alterado. Ou post, ou delete. Posso fazer a mesma coisa para criar ou excluir recursos no meu endpoint do servidor. Então, tudo funciona legal e, claro, tudo assíncrono, né? Porque o web tem que ser tudo assíncrono. Então, o dataset, na verdade, ele tem um mecanismo um pouquinho diferente aqui na web. Você dá um post, não vai ficar esperando, ele tem retornos, mas você pode ver que, na maior parte do tempo, o tDataset, a gente viu lá na aplicação em 3 linhas, ele abstrai o máximo que ele puder para você, para fazer o máximo que puder fazer transparente para a gente, e ele faz. Então, essa parte é uma parte bastante interessante. Como eu mostrei no demo anterior, você pode fazer requisições HTTP na mão, buscar JSON, pode usar os recursos da web normais que você quiser. Agora, se você está usando Xdata, quer usar um dataset, o negócio fica ainda mais fácil. Era isso que eu queria mostrar. Espero que tenham gostado, espero ter atendido as expectativas. Espero que, inclusive, estejam tão animados quanto nós da TMS estamos com essa tecnologia. É uma tecnologia muito bacana, que a gente está permitindo coisas incríveis que a gente está colocando para fazer, todos esses componentes, esse acesso, você programar para a web de um jeito Delphi, mas sem... Você programa de um jeito Delphi, mas o resultado final não é Delphi, isso que é o bacana. Você programa no jeito Delphi, mas o resultado final é web, é HTML, é JavaScript, é acesso REST, é você depurar no browser. E eu acho que essa ferramenta, esse produto, vai crescer muito no próximo ano, quando a gente começar, depois que a gente lançar ele no início do ano que vem, vai crescer. Ela nem foi lançada e ela já tem tudo isso. Então acho que ela vai começar a crescer muito, ter cada vez mais recursos e mais recursos. E tenho certeza que vai ser uma solução muito interessante para quem quer desenvolver para a web usando o Delphi que a gente conhece. Obrigado, e os dados de contato estão aí. Visitem nosso site tmssoft.com. Quem quiser mandar um e-mail para mim pode mandar. Estamos à disposição. Obrigado.